Sabe quando você vai no cinema e todo mundo adorou aquele filme que só você odiou? Ou então, por exemplo, quando você vai no cinema e todo mundo odiou o filme que só você adorou? A gente separou este vídeo para fazer uma reflexão de que por muitas vezes a gente assiste um filme, mas sai do cinema decepcionado. Ou então gosta tanto de um filme que não sabe explicar para as pessoas por que gostou tanto. O que as pessoas esperam quando vão ao cinema? Aqui é a Nise e esse é mais um Grandemente. Claro que isso não é uma regra, mas existem muitas pessoas que vão ao cinema só para se divertir, para distrair da vida, do trabalho, das preocupações cotidianas. E existem aquelas que elas fazem do cinema uma atividade mais reflexiva. Então elas começam a analisar o roteiro, a história, o universo, a atuação e por aí vai. Muita gente não vai ligar pro roteiro do filme, não vai pensar que tem alguma filosofia ali por trás ou alguma mensagem. Mas tem gente que vai prestar atenção e vai ponderar sobre isso. E vai querer que o roteiro faça sentido, o roteiro seja uma história fechada, com lógica. Alguns filmes possuem roteiros inteligentes, bem construídos, às vezes até complexos, que na maioria das vezes passam uma certa crítica, um ensinamento, uma moral da história. Eles não vão agradar todos os públicos, logicamente, mas aquelas pessoas que conseguirem captar a sensação, a crítica da história, com certeza sairão satisfeitas. Principalmente aqueles que estão buscando se alimentar de algum conhecimento e não só ver o filme por distração, por pura distração. Outros filmes foram feitos apenas para divertir o público, para distrair. Eles não têm muito conteúdo, não têm muita crítica ou moral da história em si. São em base a maioria dos filmes de ação ou de terror, por exemplo. Cada filme tem uma proposta ou uma premissa que ele apresenta no início e que cabe ao desenvolvimento da história, ao roteiro, à atuação dos atores, dar força e cumprir. Geralmente a gente vai considerar um filme bom quando ele cumpre essa proposta de maneira inteligente ou de maneira engraçada, no caso de um filme de comédia, surpreendendo a pessoa. A gente considera um filme bom quando na maioria das vezes ele cumpre a proposta, às vezes até entregando um resultado muito surpreendente, um roteiro que demandou muito raciocínio para desenvolver e até chegar ao resultado final. Não precisa ser exatamente o filme mais elaborado do mundo, nesse caso. Um filme de terror, por exemplo, parte do princípio que ele tem que causar medo, se ao final das contas ele realmente te tocou nesse sentido, então ele é um bom filme. Ele é um filme que atingiu essa proposta. Mas agora, por exemplo, quando um filme de terror te faz rir ou te faz dormir, ele está bem longe daquilo que ele queria. Se você está procurando esse tipo de filme que não tem muito conteúdo, que foi feito só para distrair com seus efeitos, certamente você vai procurar filmes como Velozes e Furiosos, essa franquia que é interminável. Você vai procurar filmes como Mercenários, alguns filmes de super-herói também são assim. Mas se você quer filmes com conteúdo, com crítica, com moral, um filme que vai fazer você ficar pensando vários dias depois do filme terminar, um filme que vai fazer você meditar e aprender, você vai procurar filmes mais sérios, como por exemplo Interestelar, ou o novo sucesso que saiu, A Bruxa, de filmes de horror, filmes de terror. Mas aí você vai me perguntar, e os filmes ruins? Às vezes o maior problema de um filme é quando ele vende uma proposta, e no caso vender não é a propaganda, que sim pode ser um problema para um filme e a gente pode deixar isso para um próximo vídeo. O problema é quando a proposta dele não é atendida dentro do filme. Isso é o principal fator que desagrada muitas pessoas, somente aquelas que gostam de roteiros elaborados ou que acompanham adaptações e percebem que a adaptação não cumpre aquilo que ela prometeu. Mas muitas vezes a fuga dessa proposta ocorre já no título, que é muito problemático. O hype, o famoso hype em cima do filme, muitas vezes pode acabar atrapalhando a recepção do mesmo, Por exemplo, às vezes quando a gente está lá vendo os trailers, e aí os trailers mostram aquelas cenas épicas, aquelas batalhas maravilhosas, e aquela trilha sonora envolvente, a gente acha que o filme vai ser assim, quando a gente chega lá o filme não é.
Isso acontece porque o problema é que os trailers são lançados antes do filme estar 100% editado. Então algumas cenas modificam depois que o trailer já é apresentado. É por isso que muitas vezes a gente vai no cinema, a gente fala assim, poxa, eu vi aquela cena no trailer, de repente no filme não tinha a cena que eu esperava ver, porque o filme foi editado depois que o trailer lançou, aquela cena provavelmente foi editada, ou ela apareceu de uma maneira diferente. É um grande problema, não dá para confiar em trailer na maioria das vezes. E também tem aquelas pessoas que gostam de endeusar filmes, engrandecer filmes, ou por causa do diretor, ou por causa de um personagem, ou por causa de um ator, por seus motivos pessoais. E aí você vê o cara à vontade de ver o filme porque tem uma grande quantidade de pessoas falando que o filme vai ser bom, quando você vê, o filme não é aquilo tudo. Foi, por exemplo, o que aconteceu comigo quando eu fui assistir Homem de Ferro 3. Eu respeito todo mundo que gostou do filme, mas quando eu vi o filme, antes de eu ver, meus amigos ficavam me animando. Veja o filme, é o filme mais épico, é o melhor dos três e tudo mais. O melhor filme de, sei lá, super-herói, do Homem de Ferro. E aí quando eu fui ver o filme, com toda aquela esperança, expectativa, não só o trailer, mas o hype das pessoas, né, me passou. Quando eu fui ver o filme, eu me decepcionei. Da metade pra frente, eu quase estava pedindo meu dinheiro de volta e ir embora pra casa. Foi decepcionante, na minha opinião. Mas isso não vem ao caso. Agora, outro fator que pode ser muito importante para a compreensão de um filme é a carga cultural e histórica, e por que não dizer psicológica, do espectador. Cada um de nós tem uma história de vida diferente, que vai definir como a gente vai receber os acontecimentos do filme, como que a gente vai reagir a eles. Às vezes eu posso considerar um filme bom, principalmente por causa de acontecimentos na minha vida que eu me identifiquei com o personagem. Isso acontece muito com filmes que abordam doenças, como por exemplo Alzheimer, ou acidentes, ou catástrofes mundiais, que você vai se identificar com a pessoa. Então, você não vai se preocupar com a atuação ou com o roteiro. Você vai se identificar com o acontecimento ali mostrado. Outra coisa que também pesa muito é a nossa idade. Os filmes que a gente assistiu quando eram crianças têm uma carga nostálgica muito maior, que a nossa mente estava muito mais aberta a aceitar aquele mundo, aquele universo e a pensar em cima daquele mundo. Então, por exemplo, pode ser que um filme que a gente considera um filme clássico de infância, de sessão da tarde, não seja aquele roteiro, aquela atuação boa, mas ele tem aquela sensação de infância. Você viveu dias felizes assistindo aquele filme. São aqueles filmes que têm alta carga nostálgica, como por exemplo Caça-Fantasmas, Harry Potter, a primeira trilogia do Homem-Aranha. Por qualidades técnicas, eles podem até ter alguns problemas, mas aquela sensação de ver o seu personagem favorito na tela pela primeira vez não é uma coisa que você consegue apagar, não é uma coisa que você consegue diminuir por causa de problemas no filme. Ele vai ser o seu primeiro Homem-Aranha e é isso que importa. Tem algumas pessoas que acabam adorando um filme, endeusando um filme, e elas acabam não concordando enquanto outras pessoas não gostaram do filme, né? É aquela famosa questão: se você não é partidário da minha opinião, então você é meu inimigo. Alguns filmes causam um discurso de ódio na internet. Nós vimos aí agora o último sucesso de super-heróis que lançou, Batman vs Superman, que dividiu a sociedade em dois. 50% foram os que amaram, 50% foram os que odiaram. A gente até pode dar uma mexida, né? 40% gostou, 40% não gostou, 20% está no meio a meio. Mas rolou um discurso de ódio porque tem gente que não aceita que algumas pessoas não tenham gostado do filme, tem gente que não aceita que algumas pessoas tenham gostado. São questões muito pessoais, né? Igual a gente já falou aqui, as pessoas elas têm uma receptividade diferente, cada uma tem uma receptividade diferente. Por exemplo, uma pessoa não vai ver o filme da mesma forma que outra pessoa vai ver. E tem aquela questão de que algumas pessoas estão esperando um roteiro mais inteligente, mais verossímil, outras estão só querendo se distrair. Tem gente que está lá notando todos os erros de roteiro e por isso fica decepcionado por causa do filme. Tem outros que estão se divertindo com os efeitos e com cena de ação e com os personagens, né? Agora um recadinho aí pra galera: para de brigar na internet por causa de filme. É aquele negócio, filme é feito para divertir, não é feito para brigar, gente. Tem muita gente que está discutindo se quem é melhor é a Marvel ou se é a DC, não importa. As duas produtoras estão se enchendo de dinheiro e nós aqui estamos nos divertindo assistindo os filmes de ambas as produtoras, sabe? Então
Não adianta falar que um filme é melhor que o outro, um filme, uma produtora é superior que a outra. Não existe isso, porque é uma questão muito pessoal. E existem alguns pontos que as pessoas não vão concordar, não vão receber da mesma maneira. Então, com a gente sabendo disso, a gente tem sempre que lembrar que se uma pessoa gostou de um filme, ou se ela não gostou, ela tem os motivos dela. Ela não é só mais um hater, ou só mais um fanboy do filme, que vai gostar acima de tudo, que vai bater palma para qualquer coisa ruim que acontecer. Não! Certamente, muitas pessoas foram tocadas por esse filme de uma forma que a gente não foi, e que não dá para imaginar o que elas sentiram. Talvez elas tenham sentido também, elas tenham gostado tanto da experiência, que elas vão defender sim o filme. Cada um tem sua opinião e suas experiências. O que a gente pode fazer na internet é compartilhar elas da melhor forma possível e mostrar seu ponto de vista. Não há necessidade de ficar brigando, nem saindo no tapa. E nem louvando o Snyder como se ele fosse um deus. Isso não precisa colocar no vídeo não, mas eu precisava falar. Não, a gente bota isso em cinza. É porque o pessoal fala, no Snyder é um deus. Você viu? Ele fez Batman vs Superman. O Watchmen é melhor que Batman vs Superman. Snyder foi mais deus em Watchmen do que em Superman. E o filme tem quase 10 anos. A gente fez esse vídeo mais como uma reflexão para a receptividade do público, né? Quando um filme lança no cinema. E também para ter uma reflexão sobre como a gente trata as pessoas que têm opiniões diferentes da nossa em relação ao nosso filme favorito, né? Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no nosso canal, dá o seu like. Mostra o vídeo para os seus amigos, somente aqueles que gostam de implicar muito com o filme de super-herói, que a gente está acompanhando agora, é mais um filme de super-herói que estão dando essa guerra. Dá uma forcinha aí pra gente, segue a gente no Twitter, a nossa página aqui no Facebook, a gente vai colocar aqui na descrição. E é isso aí, galera. Inscreva-se no canal, não precisa ficar triste com seu coleguinha. Até o próximo vídeo e tchau!